Bom dia, Vale do Aço, bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Está começando o Vox Debate, hoje com essa cara aqui diferente, né? Emanuel Paiva substituindo, responsabilidade grande, hein? Substituindo o nosso Big Boss, doutor Jonair Cordeiro. Hoje sábado, dia 3 de agosto de 2024, estamos recebendo aqui doutor Clênio Santos e também o doutor Clênio Santos, que é gerente do Procon de Timóteo, e doutor Rafael Moura, que já é conhecido da casa, já especialista em direitos do consumidor. O tema de hoje é crimes virtuais e direitos do consumidor. Produção de Ronildo Bacardi. A gente vai começando aqui. É o meu primeiro Vox Debate, então eu peço a você total paciência com o Papaiva aqui hoje, tá bom? Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor Clênio dos Santos. Bom dia a todos que compõem a Rede Vox. É um prazer estar aqui com vocês, participar desse momento tão importante, né, que é um debate muito sério para a gente trazer para os nossos ouvintes. Bom dia, Rafa. Bom dia, Manuel. Bom dia, professor Clênio. Bom dia aos nossos ouvintes aí. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o mundo da internet, sobre como agir e como não agir, e sobre os direitos, né, dos negócios feitos aí no meio virtual. O que o consumidor pode fazer aí para se proteger e, se sofrer algum prejuízo, o que pode fazer para buscar uma reparação também. E se tornou algo corriqueiro hoje, né, cara? É uma das coisas mais comuns que existe hoje no meio social, são os crimes virtuais. Esse mundo virtual tomou conta mesmo, né? A vida tá virtualizando e o bandido também tá, né? É verdade. Eu acho interessante o seguinte, né? Vamos dizer, 20 anos atrás, né? Quais eram os golpes que a gente conhecia? Os dois grandes golpes que aconteciam. O golpe do bilhete premiado, o sujeito vendia o bilhete premiado. Sim. E aquele golpe do brinde da loja. Deixa sua bolsa comigo aqui que você vai na loja buscar um brinde por alguma coisa que você fez. Né? A partir do momento que a internet disseminou, que o acesso à informação ficou cada vez maior, os celulares, né, que são um grande meio da gente aí fazer com que tudo se resolve hoje pelo celular. Sim. A criminalidade também se atualizou aí. Então, hoje em dia, o meio virtual é o melhor caminho para que as pessoas sejam cada vez mais lesadas. Doutor Clênio, só um minuto, Rafael. Doutor Clênio, para quem não conhece o senhor, gostaria que você se apresentasse e que também contasse um pouco da sua história. Para quem está em casa agora, que não conhece o doutor Clênio Santos, que é gerente do Procon aqui de Timóteo, a situação lá não deve ser muito boa assim, não, né? Não, infelizmente não, né? A gente tem uma série de demandas aí, né? Os consumidores realmente precisam ser defendidos porque são muito vulneráveis, né? Acontece isso. Falando um pouquinho de mim, eu sou advogado, né? Há 26 anos, sou professor também, cursos superiores, há 21 anos já, né? E hoje a gente está aí liderando a questão do Procon aqui em Timóteo, é o Procon e assistência judiciária, que são exatamente os dois setores que a população mais necessita, né? O consumidor, pelo tocante, né, a essa questão aí das práticas lesivas ao interesse deles. Sim. E a assistência judiciária, que é para atender a população menos favorecida e que há necessidade, né, de um suporte jurídico, né, naquelas questões que são muito mais sensíveis, que a gente cuida, por exemplo, da questão do direito de família, né. Então, estamos nessa caminhada há muito tempo, né, e sempre aí buscando, né, aproveitar essas oportunidades para orientar as pessoas, né, trazer um conhecimento, e muitas vezes com isso a gente consegue evitar, né, que as pessoas acabem caindo nesse tipo de situação. Há quanto tempo no Procon? O Procon eu comecei recentemente, né? Eu tinha experiência prática como advogado nessa área, né? Então, há muitos anos advogando, mas o Procon eu assumi agora no mês de julho, inclusive. Né? E como professor? Professor já 26 anos, professor 21 anos, desde 2003 eu estou em sala de aula e já advogo há 26 anos também. Oh, que legal. O Rafael já é conhecido da casa, mas tem gente ainda que não deve conhecer o Rafael, né? Preciso fazer um adendo. Tirou 5 pontos meu na minha monografia quando eu apresentei, porque tava faltando um tio. Um tio valeu 5 pontos. Então, gente, quem for aluno do professor Clênio, cuidado, tá? Ô, Jonaí, que responsabilidade, hein, cara? Cuidado. Coloca um professor que, por conta de um acento, tirou 5 pontos do cara. 5 pontos. Sei, tiro mesmo, porque dominar a língua portuguesa é ferramenta de trabalho. Então, assim, quem for aluno do professor Clênio aí... Desde a abertura, já teve quantas falhas minhas aqui? Eu não contei, não. Mas ainda não? Ainda não. Dando colher de chave. A primeira oportunidade é de graça. Rafael, para quem não te conhece ainda, eu tenho certeza que todos os ouvintes da Vox já conhecem o Rafael, mas eu gostaria que você reforçasse quem é o Rafael. Advogado há 14 anos,
formado no Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, aqui na Unileste. O início da minha carreira, eu me dediquei ao direito empresarial, prestando serviço de instituição financeira, concessionário de serviço público. Fui aqui na cidade de Timóteo gerente da assistência judiciária, que foi citada aqui pelo professor Clênio. E hoje eu advogo na Jonai Cordeiro Advocacia. Já quase 8 anos aí que o doutor Jonai Cordeiro me suporta. Já tem quase 8 anos já? Quase 8 anos já. Que isso, Rafael? Sério? Você chegou a trabalhar no Procon também, né? Não, eu trabalhei na assistência judiciária. Ah, tá. Quando eu trabalhei, ficava aqui nessa mesma rua aqui, que eu esqueço o nome, que eu sou péssimo com nomes. Avenida JK. Ficava aqui na JK, só que numa casa Continua. Agora não. Isso, mudou. Agora é aqui ao lado do Campestre. Do Campestre. E assim, quem trabalha lá se apaixona. É uma instituição aqui no município que é importantíssima na prestação de serviço à população carente na orientação jurídica. Então, é louvável que o município de Timóteo tenha esse órgão, que é uma obrigação do governo do estado. E aí, dentro dessa omissão do governo do estado, que aqui só tem defensoria pública em Patinga, a prefeitura de Timóteo tem esse órgão aqui e a prefeitura de Fabriciano também. Exatamente. Para não deixar a população desamparada aí. Então vamos lá, os crimes, vamos falar do assunto então, vamos direto ao ponto. Os crimes digitais ou virtuais são infrações realizadas através da internet ou que envolvam o uso de equipamentos eletrônicos. Os delitos vão desde fraudes online, roubo de dados, até o assédio virtual. As vítimas podem recorrer à justiça e estão amparadas para garantir o seu direito de reparação. A lei dos crimes virtuais é a lei dos crimes cibernéticos, conhecida como Lei Carolina Dickmann. Até perguntei ao professor o nome da atriz Carolina Dickmann e eu gostaria até que o senhor comentasse por que tem este nome, tá bom? Que tipifica atos como invadir computadores, violar dados de usuários ou derrubar sites. A questão da lei chamada Carolina Dickmann, o que aconteceu? Sempre houve debates quanto a essa questão, né, de como cuidar, já que o meio virtual acaba sendo desprotegido, embora nós tenhamos a internet no Brasil desde 1995, né, já se vão aí muitos anos, não havia, né, até aquela época, algum tipo de legislação nesse sentido. E a atriz Carolina Dickmann, ela foi vítima de uma coisa que hoje em dia tem até outras questões que vão se desdobrando, né, em termos de lei, que foi a violação do computador dela. Se não me engano, ela levou o computador para manutenção e a pessoa que fez essa manutenção examinou os arquivos todos, encontrou fotos íntimas dela, fez uma ameaça a ela: olha, se você não pagar tanto, eu vou divulgar essas fotos. É chantagem, né? Foi, exatamente, né? Hoje, inclusive, tem um crime específico quanto a isso, né? E aí, resultado, ela não cedeu a isso, né? As fotos foram divulgadas realmente, né? E a partir de então, o debate cresceu. Porque as pessoas passaram a perceber que, né? Eu digo que são os dois grandes pontos vulneráveis que nós temos: o computador e o celular. Isso na mão de terceiros, né, acaba sendo uma coisa muito poderosa contra a pessoa. Verdade. Então os debates, né, ganharam força com isso, né, foi levada a questão para o plenário, né, o Congresso votou, e aí por conta dessa situação específica ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann. O bandido na época foi preso? Se não me engano, foi processado, porque sabia qual que era, né, o local que teria acontecido isso, né? Então houve o processo, mas eu não me recordo exatamente dos detalhes. Como advogado, é correto eu afirmar que ele é um bandido? Olha, eu não costumo fazer juízo de valor e eu não gosto de usar a palavra bandido. Agora, ele realmente cometeu ilícito penal e aí ele tem que pagar por isso. Ele é um criminoso, então. Ele cometeu um crime. E o crime dele foi para além de simplesmente extrair as fotos e partilhar as fotos, né? Que aí foi um crime contra a privacidade dela. A moral da pessoa, ele, né? Além disso, ele tentou extorquí-la. Então, assim, o tamanho do problema dele foi só crescendo. Só crescendo. Ele atacou em duas frentes, né? Violou a privacidade da pessoa, que é uma garantia constitucional,
né, ainda tentou conseguir um proveito econômico com isso, né? Então pode falar bandido mesmo, tem problema. Não, você pode falar o que seu coração mandar. A gente é que tem uma responsabilidade maior, com as terminações. Esse Ney vai tirar ponto meu daqui. Tira ponto de novo. Quais são os crimes que, por exemplo, você que está lá no escritório lá do Dr. Jonaí Cordeiro, quais são os crimes que as pessoas têm buscado mais o escritório? O que está acontecendo? Esse Vale do Aço aqui está um palco de crime virtual, né, cara? Eu vou trazer mais alguns aí, que são os crimes contra a honra. O pessoal acha que rede social é terra sem lei. Que eu posso falar o que eu quiser, que eu posso ofender quem eu quiser e não vai dar nada. E aí, chegando esse período eleitoral, período de campanha eleitoral, tem os grupos de WhatsApp de debate político na cidade que o pau quebra. E aí as pessoas, elas não têm noção que eu xingar alguém, eu ofender alguém, eu atacar a honra de alguém por um aplicativo, de WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer outra rede social, é a mesma coisa de eu sair na rua e brigando com os outros. É o mesmo tipo penal, o mesmo crime. Então, isso acontece muito de chegar no nosso escritório. Às vezes alguém posta uma opinião, a outra pessoa, ao rebater essa opinião, não rebate a opinião, mas ataca a pessoa. E aí são crimes contra a honra, que a gente, cliente, quando ele nos chega, a gente dá a ele a orientação de buscar uma reparação civil, porque isso pode virar uma indenização. Sim. E também buscar a justiça, né, através de uma representação do Ministério Público, através de abertura de um boletim lá na polícia, para a pessoa também responder criminalmente. Aí, gente perdendo aí o réu primário por causa de bobeira. Porque conversou uma coisa, respondeu uma coisa, deu palpite Manuel, numa coisa que não cabe a ela. Palpitar, você pode palpitar, cara. Vou te dar um exemplo bem claro. Aconteceu recentemente aqui com a Vox, no caso do Gustavo, prefeito de Patinhos. Sim. Que ele viria participar de um programa, infelizmente, um problema familiar. De saúde, ele não pôde vir participar. Sim. As pessoas têm o direito de não gostar da administração pública que o prefeito faz na cidade. É direito de qualquer um. Eu posso criticar a administração pública do prefeito. Agora, passou do ponto, a partir do momento que começaram a ofender a pessoa do prefeito, o ser humano, o cidadão, que não veio por causa de uma situação de saúde familiar. Entendeu? Passa do ponto. Outra questão que acontece às vezes, isso aí acontece muito com os digital influencers. Sim. Eu às vezes não gosto de uma pessoa. E essa pessoa tá ali na rede social, usando a rede social como meio de trabalho dela. Para promoção de produto, promoção de serviços e tal. Eu começo a entrar lá e começo a ofender a pessoa. Sim. Ofender o físico da pessoa. Ofender a moral da pessoa. Ofender como essa pessoa se porta na sociedade. A cultura da pessoa. Exatamente. Então, a gente precisa entender que há um limite. O limite... Eu tinha um professor de história no ensino médio, professora Zulmira, que ela repetia muito essa frase: o meu direito termina onde o do outro começa. E aí as pessoas cometem muito crimes contra a honra na internet. Segundo, é estelionato. Estelionato eu vou perguntar para o professor, porque eu tenho certeza que muita gente deve ir ao Procon para poder falar sobre esse assunto, né? As vendas que não existem. Exato. Eu divido os golpes da internet em dois tipos. Nós temos o golpe propriamente dito, no sentido de que a pessoa cria toda uma situação artificial para obter recursos daquele indivíduo, né? Então induz a pessoa a fazer um negócio, a comprar um determinado item, né? A adquirir um serviço que não vai ser prestado. Então a pessoa acaba, né, com isso perdendo dinheiro. E outro golpe também que tem acontecido muito, né? Aí vamos dizer, um golpe a partir de uma premissa legal, que a gente tem lidado muito com situações das pessoas que têm sido enganadas e acabam fazendo negócios por conta disso. Eu dou um exemplo muito comum: as pessoas recebem ligação, por exemplo, de falando que tem um dinheiro no banco. Você tem um dinheiro no banco que está parado aqui. E a pessoa vai procurar, porque recebeu notícia que tem um dinheiro. Como assim eu tenho um dinheiro? Não estou sabendo que eu ganhei um dinheiro. E quando vai ver, ela acaba fazendo um empréstimo. Isso acontece muito com os aposentados e pensionistas. Então, ou seja, são duas condutas
terríveis, né? Uma porque realmente o objetivo é não criar a situação verdadeira e tirar o dinheiro da pessoa, e a outra é, a partir de uma premissa verdadeira, né, fazer com que a pessoa faça um negócio e ela acabe perdendo dinheiro, porque vai ter um empréstimo, às vezes ela não quer aquele dinheiro, e a própria devolução vai implicar na cobrança de taxas também, né? O estelionato, colocando aqui, né, para a gente situar tudo bem melhor, ele é um tipo previsto no Código Penal, artigo 171, que decorre exatamente disso, de você criar uma situação enganosa e obter um proveito econômico, obter uma vantagem, ganhar alguma coisa que em condições normais você não teria da pessoa. É nesse sentido. E agora um golpe que... Eu vou ter que chamar um intervalo aqui, que o Taca já fez assim pra mim, mas tem um golpe que, da outra vez que esse assunto foi discutido aqui, com a presença do Dr. Jonaí, o golpe do presente que a pessoa recebe e o entregador fala assim, tem que registrar a sua foto. Isso eu lembro que demais. A gravação da matéria foi até minha. E eu peguei, o cara tira a foto justamente para pegar. E aí no intervalo a gente pode voltar nesse assunto. São várias as formas que o golpista tem utilizado para conseguir essa foto. E aí na volta do intervalo a gente pode falar não mais tem lógica. Eles parece que existe uma escola onde que eles ficam lá treinando, aprendendo. Já estão graduados e pós-graduados. Quando vem falar com a Ademir é o seguinte: você estuda para ser um radialista melhor, a gente estuda para ser um advogado melhor, o bandido estuda para ser um bandido melhor. Ué. É brincadeira. É o crime que põe comida na mesa dele. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com o Vox Debate. Estamos
com o Vox Debate. Hoje o tema é um tema que é muito importante porque as pessoas, cada dia que passa, caem nos golpes virtuais e a gente está conversando aqui, não discutindo, mas tentando entender através dos profissionais a respeito dos crimes virtuais e direitos do consumidor. Eu tô com o professor Clênio Santos, que é gerente do Procon de Timóteo, e doutor Rafael Moura. A gente estava falando aqui como que os bandidos têm cada vez mais se especializado em praticar golpes virtuais. Conta um pouquinho aí, professor, a respeito dessa escola. Não sei se o senhor vai lá dar aula para eles também, mas essa escola que eles têm buscado. Essa escola é melhor que qualquer outra que a gente possa ter no Brasil, né? A criminalidade, eles têm, né, um fazer constante de aperfeiçoar, né? Cada técnica que eles vão usando, né, eles começam a desenvolver, são um trabalho de engenharia social. Porque eles pegam um determinado tipo de delito, né, um determinado golpe, e começam, né, pela repetição, a verificar o que é que dá certo ou não. E toda vez que surge alguma coisa nova, eles acabam desviando o golpe, refazendo o golpe a partir daquilo ali e descobrindo cada vez mais novos caminhos, né? Nós temos aí, por exemplo, a questão do Pix. O Pix surgiu há pouco tempo, mas já tem uma série de golpes sendo usados, né, para conseguir dinheiro através do Pix. Nós temos golpes aí, uma outra coisa muito comum, por exemplo, nas redes sociais, né, os anúncios com preço muito abaixo do valor de mercado, né? Então, ou seja, cada vez mais, tudo aquilo que o ser humano inventa, vem alguém e inventa um jeito de ganhar o dinheiro desonestamente a partir disso. É impressionante. Deixa eu só registrar aqui, antes de passar a bola pro Rafa aqui, é o Elcio Castro, tá mandando um abraço aqui, falou assim, ó, papai, estou na escuta, o Clênio é gente boa, pena que é atleticano. É atleticano? Atleticano desde sempre. Gente, brincadeira, hein, Rafael? Aí, atleticano, ó. Foi meu professor na Unileste. Abraço a todos. Clênio, Maurisson e Hélio Sinini. Sofriam na minha mão. Cruzeiro papava tudo. KKK. Um abraço. Maurisson e Sinini. O Maurisson também foi meu professor. Foi também muito bom. Mas vamos lá. Fala aí, Rafa. O que eu, durante a nossa atuação jurídica e estudando sobre esses golpes, tentando entender como eles funcionam, eu cheguei à conclusão que o estelionatário ele acaba utilizando de pontos-chave na hora de cometer o golpe. Ele dá um sentido de urgência à situação. E ele costuma oferecer uma vantagem excessiva. Sim. Todo estelionato, todo golpe, ele costuma apresentar uma vantagem excessiva. Algo que vai ser muito mais fácil para você se você atender o que aquela pessoa tá te falando. Ou um sentido de urgência, que é quando a pessoa liga e fala assim, ô pai, tô perdido aqui no meio do nada. Meu celular tá sem bateria, tô usando o celular de outra aqui, não dá para falar muito, não tem banco, mas me manda um dinheiro. Se não tem banco, eu vou te mandar um dinheiro. Só que o que o professor falou é o seguinte, claro que eles não falam desse jeito tão curto e fácil de ser entendido pela pessoa. É uma engenharia social. Os caras dominam o seu coração. Eles te ganham pelo coração. Você se apaixona pelo cara ali, da forma como ele começa aquele diálogo com você. Aí eu vou dar aí eu vou dar um exemplo rápido aqui dessa questão de vantagem excessiva. Prova de vida. Beneficiários do INSS, eles têm que fazer a prova de vida para o benefício não ser suspenso. O que os estelionatários fizeram? Eles fizeram um crachá, um uniforme, como se funcionários do INSS fossem, compareciam às residências, tiravam foto dos documentos pessoais, comprovante de residência e foto da pessoa. Sim. Com esses dados, eles não estavam inserindo isso no sistema do INSS, mas num sistema de algum banco que naquele momento eles estavam contratando um empréstimo. Então a vantagem foi, o INSS veio na porta da minha casa fazer minha prova de vida. Depois, o dinheiro era acreditado na conta do aposentado. Eles ligavam para o aposentado falando assim, olha, eu sou do banco XYZ e foi creditado um valor na sua conta, erroneamente. Foi uma falha nossa interna aqui. Devolve o dinheiro pra gente, senão você vai ter que pagar um empréstimo.
A pessoa, no desespero de ter que pagar um empréstimo, parcelas altas, faz a devolução. Só que no momento que ela faz a devolução, ela não faz a devolução para o banco. Ela faz a devolução para uma conta do estelionatário. Ela fica responsável pelo pagamento do empréstimo e sem o dinheiro. E aí o que acontece? Agora vem a crítica do Rafael. Esse tipo de contratação, mediante o que eles chamam de assinatura digital por biometria, para o idoso que ele está sendo jogado nesse mundo virtual, sem ter sido introduzido de forma correta, ele aumenta ainda mais a vulnerabilidade do consumidor. Porque ele não sabe operar esses tipos de ferramentas. O idoso está acostumado a ver o extrato dele, indo ao banco, pegando um papelzinho amarelo e sentando com o extrato e com as contas dele e olhando um por um. Deixa eu te interromper. O meu pai é aposentado. O meu pai tem 76 anos. Eu fui no banco, acho que pode falar o nome da instituição, não pode? Não sei, o programa é seu, você quer não propaganda, nem eu não. Tem problema falar o nome da instituição? Eu não falaria, não. Não, Fala é um banco que tem banco aí. E aí eu cheguei... propaganda pros outros, não, eu fui no caixa, no caixa eletrônico com meu pai. Tem pegadinha no caixa eletrônico, cara. É lógico. Pro aposentado. Tem. Aquele golpe que eu te falei. É o dá o sim, o dá o não. O golpe é a partir da licitude. E eu vou te falar uma coisa que é uma curiosidade que a maioria das pessoas não presta atenção. Poxa. Você pode olhar que o botão do sim, o aceite, tá do lado direito. Por quê? A maioria das pessoas é destra. Então, instintivamente, você vai levar o dedo no botão que você vai fazer o negócio. Já é colocado dessa forma. O cara não precisa usar touca e nem camisa listrada, não, meu irmão. E aí outra coisa, pai. O que acontece? É um golpe institucionalizado. Isso é pesado. O sim vem com um palmo na tela. Gigantesco. O não fica lá pequenininho. É fonte 10. Por quê? Fica do lado de esquerdo. É esquerdo, fonte 10. Aí tá lá o sim desse tamanho, o cancelar e o não cá embaixo pequenininho. Tá ali na fonte 10, que é a fonte que tem que ter no mínimo essa fonte. E o sim tá lá bonitão. Ué, enquanto vocês estão descrevendo aí, eu tô vendo a imagem certinha que eu vi na... E aí tem as cores... Induz a pessoa a clicar pela cor. Se ele dá o sim, ele tá contratando. E parece que o sim, ele só consegue prosseguir a tela se ele apertar o sim. A sensação que dá. Ele tava contratando... ele tava aceitando receber empréstimo, que aí já tem uma taxa. Ele tava contratando seguro de vida, seguro de não sei o quê. Cara... Às vezes tinha cliente lá no escritório que contratou pacote SMS para receber mensagem no celular, só que o cliente é analfabeto e não tem celular. Não tem celular. O celular dele não é smart até hoje. Acontece demais. Acontece demais. Então, assim, aí eu queria entrar na responsabilização das instituições financeiras. Porque a partir do momento que eu estou fornecendo meios de contratação mais fáceis, mandar uma foto, bater a mão na tela de um caixa eletrônico, eu tenho que também fornecer mais segurança. Eu não posso aceitar que qualquer celular faça empréstimos em nome do Papaiva. Eu tenho que dar uma autenticação para esse celular. Eu não posso aceitar que um idoso que... a regra é que o idoso não tem tanta prática com equipamento eletrônico, faça contratações de valores exorbitantes num caixa eletrônico. Sim. Entendeu? Então, a instituição financeira falha quando ela não entrega a segurança que dela se espera. Porque os mais idosos, eles têm na formação deles o valor da palavra. E eles têm na formação deles a ideia de que isso foi batido na cabeça do brasileiro em geral, quando ele foi institucionalizado dentro dos bancos, de que aqui o seu dinheiro vai ficar seguro. Sim. Tira seu dinheiro de dentro das gavetas, tira seu dinheiro de dentro do colchão e traga para cá. Porque quando aí eu vou, um pouquinho de digressão histórica, um dos problemas financeiros do Brasil, quando do governo Collor, que pegou a poupança de todo mundo, é porque o brasileiro não tinha dinheiro no banco. O brasileiro ficava com o dinheiro para ele. E o banco e todo o sistema econômico, ele precisa que o seu dinheiro não fique com você para eles poderem
trabalhar e girar dinheiro na economia. Então, uma das coisas que levou o brasileiro à bancalização foi a propaganda de que vem pra cá que aqui seu dinheiro tá seguro. Aí o que acontece? Aquela época, as pessoas para utilizarem os bancos, eles tinham caixa, eles tinham uma pessoa, eles tinham carne e osso para conversar com ele. Vai no banco hoje, tenta pagar uma conta. Você não paga. Não tem jeito, né? Ou você vai para uma casa lotérica ou você vai para o caixa eletrônico. E isso vem realmente de uma série de procedimentos. Por exemplo, antigamente, vamos colocar isso 30, 40 anos atrás, os pagamentos eram feitos em dinheiro, envelope, na tesouraria da empresa. Passou a ser obrigatório fazer no banco. Então, todo mundo é obrigado a ter uma conta. Né? Sim. Então, ou seja, a partir do momento que se institucionaliza a gestão do dinheiro da pessoa, não mais com ela, mas no banco, ela fica muito mais vulnerável a esse tipo de prática. E aí que você está falando essa situação é aquilo que eu falei. Nós temos dois tipos de golpe. O golpe do bandido, né? Vamos usar a palavra bandido. E o golpe do bandido institucionalizado. Tem o golpe legal. O golpe legal. É um golpe legal. Então, assim, é muito preciso. E os idosos têm que ter muita atenção, porque, né? Começo de mês. A gente está no começo de mês, é uma época que é o que mais acontece desse tipo de situação. Porque os idosos vão na fila, faz aquela fila enorme de manhã cedo. Você pode passar nas agências, né? Sim. Então, ou seja, já está ali naquela ansiedade, pegar o dinheiro para pagar as contas, fazer uma compra. Né? E as pessoas estão no momento que precisa ter uma agilidade, precisa ter pressa, resolver. Tem alguém que orienta, mas essa orientação dada, né, às vezes é mais favorável para o interesse do banco do que para o interesse desse aposentado, desse pensionista. Sempre, né? Vamos colocar assim para a gente funcionário tá de banco. Funcionário tá ali com o patrão atrás dele, mandando ele vender. Ué. Todos os funcionários têm meta, gente. Isso é ilusão. Caixa de banco, atendente de caixa eletrônica, eles têm meta para bater. Eles têm que vender seguro, vender empréstimo, vender esse tipo de coisa. Então, o que vai acontecer? Em muitos casos, né, os escrúpulos vão às favas. Ele está preocupado com isso, não. Tem que bater meta, eu vou fazer. E o idoso vulnerável, precisando de assistência, porque o meio eletrônico, igual o Rafael falou, eles não nasceram nesse meio. Né? Eles estão aprendendo a lidar com esse meio, que a velocidade é muito maior cada vez mais. Né? Então, o resultado é esse. Ficam vulneráveis a esse tipo de conduta. Doutor Clênio, eu vou ter que chamar um intervalo agora, viu, Rafael e doutor Clênio? E daqui a pouco a gente volta com este tema. Tem perguntas aqui. Tem 2 perguntas, o pessoal está participando aqui. Daqui a pouco eu volto então com o Vox Debate. Vox 97.
Estamos de volta com o Vox Debate. Eu tô aqui com o Dr. Clênio Santos, gerente do Procon de Timóteo, e Rafael Moura, especialista em direitos do consumidor. A gente estava falando aqui sobre as pegadinhas que existem nos caixas eletrônicos dos bancos. E o que mais me impressionou, quando eu estava ao lado do meu pai, que quando o meu pai aciona a moça para auxiliá-lo ali no caixa, tô tentando falar tudo bem certinho, porque depois desse acento... Não, pode falar de jeito que seu coração mandar. E aí? O negócio é a o moça entender. a moça perguntou para o meu pai o seguinte: o senhor quer apertar o sim ou o não? Ela deveria estar instruindo ele o que era que ele estaria contratando ali no caixa. caixa. Quais seriam os efeitos Exatamente. do sim que ele ia aplicar? E apertar ali o sim, quais são as consequências disso? E aí que entra a nossa teoria dentro do direito do consumidor, que é para anular o negócio por um negocinho que chama erro excusável. Vão fazer isso virar português agora direito. O que acontece? Vou dar um exemplo que tá acontecendo demais, que é aí os aposentados de novo, tadinho dos aposentados, eu sempre entro neles. Um tal de empréstimo sobre RMC. À primeira vista, esse empréstimo sobre RMC parece um empréstimo consignado comum. Taxa de juros pequenininha, prazo determinado para pagamento, dinheiro cai na minha conta, vou pagar aqui em tantas parcelas que vai lá tirar do meu benefício. Só que não. Aí vem a pegadinha. Esse empréstimo sobre RMC é como se a pessoa estivesse fazendo um saque com cartão de crédito. Sim. Então, os juros que ele vai pagar sobre esse dinheiro é juros de cartão de crédito, que chega a 900% ao ano. E o desconto que a instituição financeira pode fazer, que o banco vai fazer no benefício dele, é no máximo de 5% do benefício. Aí o que acontece? O desconto não paga os juros. Sim. E isso vira uma dívida eterna. Eu tenho cliente que está pagando isso há 12 anos. Olha só. E o que acontece? Por que a gente chama isso de um erro excusável? O contrato não tem informação sobre quanto de juros que vai pagar. O contrato não tem informação de prazo determinado de parcela. O contrato não tem informação desse nível. sobre aquele valor ser um saque em cartão de crédito. O cartão de crédito nunca chega na casa do cliente. Fatura, porque se você tem um cartão de crédito, a fatura vai chegar. A fatura nunca chega na casa do cliente. Aí, às vezes, a gente pega o contrato, tá lá que a fatura vai ser enviada por um e-mail. Só que aquele e-mail que tá lá não é o e-mail do cliente. E aí a gente começa a pegar vários pontos do contrato para mostrar que, quando ele contratou aquele produto, que é um produto legítimo, é um produto legal, tá na lei, apesar de eu ser contra. Sim. Para mim, eu tenho várias críticas à lei que instituiu o empréstimo consignado. Então, assim, apesar de ser um produto legítimo e legal, a forma como se deu a contratação induziu a pessoa a fazer errado. Aí vem as conversinhas de quem tá vendendo o produto. E aí a gente entra num segundo ponto, que é o seguinte: 99% das vezes a pessoa não tem o papel do contrato para ler. É alguém falando com ela, e aí tá falando com o computador de frente a uma câmera igual essa aqui que tá na minha cara aqui. Inclusive, tô precisando fazer a barba. E aí, enquanto eu tô conversando com o cliente aqui, eu tô tirando a foto dele. Que aí eu vou usar a foto do cliente para poder autenticar o contrato. Falar que ele assinou com biometria digital. Ele concordou, ele tinha plena ciência. Plena ciência. E ele assinou o contrato consciente que estava fazendo. Por causa de uma foto. Uma foto. Aí, quando chega o contrato pra gente, ô Gustavo... Gustavo não, gente, Emanuel. Nossa senhora. Esquenta a cabeça. Ô, gente, eu sou ruim com o nome. Me arrebentou. Você me chamou de cabeça... Nossa, cabecinha de bater bife. Tô abaixo de Ritalina. Vamos lá. Aí, na hora que chega o contrato pra gente, quando o contrato ele é assinado eletronicamente, tem que ter o IP do aparelho que assinou o contrato. Tem que ter a geolocalização. Geolocalização é o lugar no mundo onde que a pessoa estava. Aí tem que estar lá no contrato. Aí, na hora que a gente pega o IP, porque todo IP, quando ele é fornecido, IP, gente, é o endereço do seu celular na internet. É a rua, a avenida, o bairro do celular na internet. Código exclusivo do aparelho. Só o seu aparelho vai ter aquele IP naquele momento. Aí quando a gente vai verificar, o IP tá lá no Rio, tá lá em São Paulo,
Tá lá no Rio Grande do Sul e o cidadão mora em Ipatinga, Fabriciano Timóteo. Quando você tá falando isso aí, só um minuto, professor. Desculpa eu te interromper. Porque eu lembrei de um contrato que eu tenho. Eu não vou parar de falar, não. Um contrato que eu tenho com uma operadora de celular e ela presta multisserviços, né? Ela tem TV, tem internet, tem tudo. Eu tenho o pacote que tem internet para minha casa, que é com fibra ótica, o meu celular, né? Não, são só os dois que eu contratei. Apareceu aqui que eu contratei uma TV de assinatura pré-pago, mas foi com o meu CPF. Lá em Belo Horizonte, tem o endereço, tem tudo. Eu não contratei esse serviço, eu entrei em contato, falei, mas aí a atendente falou assim, mas é pré-pago, não tá... Tá te onerando, você não tá tendo prejuízo com isso. Você não tá tendo prejuízo Mas ela com bateu isso. a meta dela. Você tá entendendo agora? A meta precisa ser batida. E pegando isso que você está falando com o que o Rafael colocou agora, eu vi um caso que aconteceu isso. A pessoa foi induzida a fazer o empréstimo, o aposentado, como sempre, né? Infelizmente. Tirou a foto ali, uma senhora até, então a foto da imagem dela, Sim. um determinado lugar. Então, o banco tem que apresentar os documentos trazendo o IP. E aí ela fez, o negócio teria sido feito num estado, vamos dizer, em Sergipe. 25 minutos depois foi contratado um empréstimo na conta dela na Paraíba. Porque o IP era de um aparelho celular sendo usado na Paraíba. Que é exatamente isso. Então eles pegam esses dados e fazem. No seu caso especificamente, o que tem que ser feito? Denunciar, fazer uma reclamação no PROCON, porque se não houve a solicitação, o pedido não foi feito da sua parte, então a contratação está sendo imposta. Ainda que não gere despesa nenhuma, você não pediu, você não tem que ter seu nome vinculado a esse contrato. Reclamar no PROCON, exigir a retirada disso, qualquer valor que tenha sido pago tem que ser restituído para você, e a empresa que fez isso vai ter que ser condenada e vai pagar uma multa. Uma multa para aprender que esse tipo de coisa não se faz. Entendeu? Eu não gastei nada, porém tá lá o meu CPF sendo usado. Isso significa o quê? Aquilo que o Rafael começou na fala dele. A falta de segurança, a falta de responsabilidade, de compromisso dessas empresas. Porque pegaram os seus dados e permitiram que outra pessoa usasse. E eu tive uma experiência pessoal com isso, o Rafael já deve ter passado por isso, que é o golpe que tem sido feito com advogados, por exemplo, de criar um outro número, pega os seus dados, compra um chip pré-pago e começa a entrar em contato com os seus clientes falando que o processo andou, tem dinheiro para receber, mas que tem que pagar uma taxa para liberar o dinheiro. Rapaz, tem cliente meu que eu nem distribuí a ação ainda, já estão cobrando. Você, doutor, recebeu uma mensagem falando que meu dinheiro tá liberado. Você, calma aí, pai, nem distribuí a ação ainda não, hein? Então, voltando àquele ponto, que você falou, mas os criminosos estão cada vez mais ousados, mais especializados? Estão. Então, já existe crime dependendo da área profissional. Então, advogado é usado com um determinado tipo de crime. E aí, professor, deixa eu fazer uma vírgula aqui na especialização do bandido. Se você parar para pensar, os golpes feitos hoje são os mesmos feitos há 50 anos. Da mesma Só forma. que mudou onde o golpe é feito. O formato mudou. Antes, era o bilhete premiado de uma loteria, de uma raspadinha, de um jogo do bicho. Hoje, o prêmio vem de outras formas. Hoje, o prêmio, por exemplo, acontece bastante com a gente, do cliente receber uma ligação falando que foi creditado um valor na conta dele, que era um estorno de um empréstimo que ele tinha há muito tempo, que estava pagando muitos juros, aí o banco estava devolvendo os juros para ele. Só que desse dinheiro que caiu na conta dele, metade eu tinha que devolver para o banco. Olha aí. Não era, é um outro empréstimo. Então, eles pegaram os mesmos golpes aplicados há anos e trouxeram esses golpes para o meio digital. E como o digital a gente começa a criar muita verdade vendo mensagens, vendo fotos e tal, as pessoas estão sendo induzidas. Entendeu? E aí veio a inteligência artificial, que agora você consegue ligar pro Clênio com a minha cara. E com a voz também. E com a minha voz. Com a voz. Eu ia chegar nesse ponto depois que virasse a hora, na segunda hora, falando sobre a inteligência artificial. Eu sou adiantado, eu sou como elas já estão, e como ela já está sendo utilizada. É extremamente preocupante o que vai acontecer com a inteligência virtual, artificial, e do jeito que ela já está acontecendo hoje. E a tendência é só piorar. Deixa eu só registrar aqui o nosso querido Joaquim, lá do bairro Santa Helena. Joaquim, muito obrigado pelo carinho, tá aqui participando, tá acompanhando o programa. Muito obrigado aí, viu, Joaquim? Tem uma pergunta aqui, queria explanar ela para vocês. Bom dia, Paiva, sobre o foco dos criminosos serem principalmente os idosos.
um regulamento onde pessoas acima de tal idade só conseguirem fazer operações importantes em cima de uma assinatura presencial solucionaria o problema? A gente conversou isso em off e agora eu gostaria que vocês pudessem falar. Isso ia solucionar o problema? A pessoa ter que ir ao local? É uma coisa complicada, né? Vamos lembrar uma outra situação que parte da mesma ideia da presença física, que seria a prova de vida no INSS. Quantos transtornos são causados por conta disso? Mas só para a gente fechando esse parênteses, a ideia de criar mecanismos de proteção ao idoso são válidas, mas elas têm que tomar cuidado para exatamente no intuito de proteger o idoso, não discriminá-lo. Sim. A partir do momento que eu exijo uma idade para que a pessoa só possa fazer aquilo ali mediante a presença física, mediante a assinatura, eu estou criando uma diferença entre cidadãos. A ideia de proteção é boa, é importante, mas eu não posso tratar as pessoas de forma desigual. Então esse é o grande problema, porque a pessoa tem, e aí a gente vai sempre lembrar, mas o meu avô tem 75 anos de idade, ele tem uma cabeça melhor do que a minha, né? A minha avó tem 82 anos de idade, ela entende de muita coisa. Então, infelizmente, né, no sentido de proteger o idoso, a gente não pode tirar deles direitos, porque são pessoas, né, e a tendência hoje, com a expectativa de vida aumentando, é que nós nos tornemos cada vez mais uma população idosa, né? Então as pessoas vão viver mais tempo, então com a qualidade de vida melhor, e talvez elas não tenham mais tanto problema assim. Então vai gerar uma restrição que a intenção é boa, mas a restrição acaba sendo ruim nesse aspecto. O remédio ele acaba sendo mais prejudicial do que benéfico. Não só pro idoso, né? Também o meu pensamento, eu vou até fazer um adendo sobre a questão da prova de vida. O meu pensamento, Manuel, é que a instituição financeira, ela tem capacidade tecnológica de dar mais garantias de segurança, mesmo na negociação digital. Sim. Vou dar um exemplo aí da situação do seu pai, cara. Você tava lá, dentro da agência, havia ali um funcionário da instituição financeira. Se esse funcionário ele tiver bem orientado, bem treinado, e ele não tiver uma vara atrás dele falando assim, faça dinheiro, faça dinheiro, vara faça não, dinheiro. Chicote estalando no faça lombo dinheiro. dele. Porque no final, o grande problema é essa pressão em cima do servidor que está ali atendendo em ter que vender e aumentar o lucro da instituição financeira. Então, venda. Aí a pessoa que tem a família dela, que tem a mesa dela para também colocar comida, Sim. ela começa a pensar assim, eu tenho que vender pro pai da Manuel. Ô Sozinho, foi mal, mas se alguém... Ô, seu Gelson, mas se alguém for chorar, vai ser o senhor, vai ser eu não. Eu vou contar um caso, eu contei esse caso essa semana para uns colegas, eles riram de mim, que só que eu sou muito rigoroso, né? Eu tiro 5 pontos por causa de um tio, né? O que aconteceu? Fui na padaria, comprei pão, aí você vê essa ideia exatamente do funcionário, a gente fala aqui de banco, gente, mas são seres humanos como nós também. O funcionário que tá ali, igual o Rafael falou, e tá sendo obrigado muitas vezes para bater meta, para manter o emprego dele. Eu não gosto do dono do banco. O funcionário do banco é trabalhador igual a gente. Então o que acontece? Comprei o pão, na hora de passar no caixa deu R$4,99. A moça que foi receber falou assim, R$5. Eu falei assim, não senhora, R$4,99. Vou pagar, ainda mais que eu vou pagar com o cartão. Você vai arredondar pro seu patrão, não, minha filha? Você tá tirando do meu para dar pro seu patrão, nem para você é. Briguei na padaria. Eu já cheguei sem voltar lá um bom tempo. Eu já cheguei em lugar para pagar, que eu virei pro funcionário, aí ele falou assim, não, cara, você pagou aqui, mas passou R$2 a mais, foi mal, bati errado. Eu falei assim, ô irmão, esses R$2 vai ficar pra você? Se for ficar pra você, não tem problema. Exato, não tem problema Agora nenhum. vai ficar com seu patrão, vai, não, então me devolve ele aí. Aí sobre a prova de vida, eu quero fazer um breve adendo aqui, que é o seguinte, desde 2023 o INSS, ele adotou novas práticas para realizar a prova de vida. Então, muitos não estão precisando mais realizar a prova de vida, porque o INSS agora busca em outros bancos de dados do governo federal dados da pessoa para poder verificar se ela está viva. Então, por exemplo, tá tomando vacina, tá fazendo uso da unidade básica de saúde, votou na eleição. Então, o INSS ele vai cruzando esses dados. Outra mosquitinha aqui. TDAH. Vai buscando esses dados para poder comprovar que a pessoa está viva.
Ser mais doce, eu não lembro quando começou, que o ministro da Previdência ganhou o prêmio, ganhou o troféu de maldade do ano. Exato. Obrigar os idosos, gente doente, acamada a fazer a prova. E isso aí foi até utilizado na última eleição presidencial como uma fake news de falar assim, ó, você idoso que não for votar, você vai ter seu benefício cortado. Porque tinha um determinado candidato que a maioria do eleitorado dele eram as pessoas idosas. E o idoso, a partir de certa idade, como ele não é obrigado a votar... É dispensado? Não vou votar. Aí ele lançou, não, se você não votar, você vai perder seu benefício. Não é isso. É que a pessoa que tá votando, tá tomando vacina, tá pegando remédio no posto de saúde, ela... Eu vou ter que te pedir aí pra poder entrar num comercial agora. É o último bloco comercial e na volta tem o Redação Vox. Aí depois nós voltamos com mais o nosso Vox Debate. O assunto tá bom. Eu espero que você possa participar conosco aí da sua casa, mandando aqui no nosso WhatsApp 983763371. Manda aqui, participe, se tiver alguma pergunta. Temos 2 especialistas aqui do assunto, beleza? Estamos apresentando Vox Debate com Jonair Cordeiro. Lojão das Fábricas. Fox. Aconteceu.
gente conta. Oferecimento Móveis Andrade, o dono do menor preço, e Grupo Dijafé. Confiança se conquista com o tempo. O governo de Minas pagou mais uma remessa do passivo de férias-prêmio do funcionalismo. No total, 237 servidores recebem o benefício, totalizando mais de 7 milhões de reais em pagamentos. O passivo vem sendo pago desde setembro de 2021 e até o momento os pagamentos somam um montante de 1 bilhão e 192 milhões de reais, abrangendo 42.524 servidores. O pagamento se refere a servidores estaduais com direitos adquiridos até 2004, que tiveram o pagamento de férias-prêmio paralisado em 2015. O pagamento foi retomado em 2019, seguindo um cronograma para pagar todo o passivo registrado em julho daquele ano. Com a regularização, a publicação de novas aposentadorias, os pagamentos continuam sendo realizados mensalmente em 2024. Repórter Júlia Ferreira. Sancionada a Lei 14.939/2024, que dispensa a apresentação de documento que comprove a existência de feriado local para a contagem de prazos na hora de apresentar um recurso no Judiciário. A lei teve origem no projeto de Lei 4.563/21, aprovado em junho pelo Senado. O relator foi o senador Eduardo Girão do Novo do Ceará. Para diminuir a burocracia, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, sugeriu que a comprovação do feriado possa ser apresentada em momento posterior. Chegou o que você estava esperando. O Andrade negocia com as melhores fábricas e você ganha no preço. Feirão de aniversário Móveis Andrade. Colchão casal, tamanho especial, com molas ensacadas, super confortável, por apenas R$ 89,90 mensais. O mais barato do Brasil. Cozinha completa com balcão em madeira, detalhes rifados, só R$ 149,90 mensais. Feirão de aniversário Móveis Andrade, o dono do menor preço. Se você procura resistência para a sua obra ou projeto e com o menor preço, fale com a Dijafé e Aço Nobre. Chapas, ferragens, telhas galvanizadas, arame farpado e muito mais. Prestando serviço de excelência e qualidade. Dijafé, Tancredo Neves, bairro Todos os Santos, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, no Iguaçu, em Ipatinga. O Grupo Dijafé é de confiança e confiança se conquista com o tempo. A Suprema Corte da Venezuela, controlada pelo chavismo, pediu nesta sexta-feira, dia 2, ao Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, que entregue as atas de votação das eleições de 28 de julho, em que o presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor pelo órgão, que é responsável pelas eleições no país e presidido por um aliado do presidente. O pedido é uma resposta ao recurso apresentado por Maduro para que a corte confirme a sua suposta reeleição. A oposição critica e considera que a análise não é competência do tribunal e é mais uma tentativa de validar a contestada eleição. As atas eleitorais não foram divulgadas até o momento. A Polícia Militar deflagrou uma operação na rua Isaías, no bairro Canaã, em Ipatinga, após receber informações sobre intenso tráfico de drogas e a presença de homens armados no local. A ação visava a prevenção e repressão de homicídios na localidade. Durante o patrulhamento, as equipes do Tático Móvel realizaram um monitoramento e, em seguida, a operação foi iniciada. A abordagem resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, incluindo uma barra de 1 quilo de maconha e crack, além também de uma arma de fogo, munições e diversos outros materiais relacionados ao tráfico. 3 homens foram presos durante a operação, um de 25 anos, outro de 20 e um terceiro de 21. Todos os autores e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia. Repórter Tati Souza. Próxima edição às 11 horas.
outras notícias, acesse vox97.com.br. Vox, a rádio que cobre tudo. Você ouve Vox FM 97,1. Música, diversão, prêmios, esporte, notícia. Acesse nosso portal vox97.com. Siga nossas redes sociais. Vox 97 FM. Vox FM, falando para toda a região do Aço e Colar Metropolitano. Vox FM, esta é a sua voz. Vox Debate. Opinião sem censura. Estamos de volta com o Vox Debate. Estou aqui com o Dr. Clênio Santos, gerente do Procon de Timóteo, e Dr. Rafael Moura, especialista em direitos do consumidor. Estamos discutindo, estamos falando a respeito de crimes virtuais e direitos do consumidor. Assunto esse que é muito importante hoje, porque tudo se resume no mundo virtual hoje, né? E um assunto que já foi pautado pelo Rafael lá no primeiro bloco, que seria a inteligência artificial. Um meio que veio para facilitar muitas coisas e facilitar principalmente para os bandidos que já estão especializando nisso, em aplicar golpes utilizando a sua imagem e também a sua voz. Você acaba contratando serviços, você acaba até mandando mensagens para outras pessoas, principalmente nesse meio político, tá? Utilizam a imagem da pessoa, coloca, Na né? época de campanha eleitoral teve vídeo de Fake news de com deputado força. federal, teve vídeo de candidata a governador. Pau quebrou. Nas campanhas agora piorar. eles estão utilizando são as dancinhas, né? Não é o candidato, tá lá o candidato dançando, não é o candidato. E o TSE veio firme agora, né? Tentando limitar o uso da inteligência artificial, mas o grande problema é que ela já está tão aperfeiçoada que se não falar que tem inteligência artificial, em muitas situações você não vai saber que é. Né? Verdade. Não vai ter nem como saber. E já temos golpes aqui na praça do Vale do Aço utilizando a inteligência artificial? Eu vou dar um exemplo que, usando imagem de influenciadores digitais, o que o estelionatário faz? O estelionatário coloca ali o influenciador num videozinho Instagram, Facebook, neném. Aí tá lá o influenciador ofertando um produto. Compre esse produto aqui, que é muito bom, que eu comprei, não sei o quê. Acessa o link no site que tá na descrição e tal, pipipi, popopô. Pô, esse cara aqui é um cara multimilionário, ele não ia botar o nome dele. Verdade. Não ia colocar o nome dele aqui em coisa porcaria. Clica, compra, paga boleto, nunca chega, perde dinheiro. E aí eu vou entrar junto dessa questão da regulação do uso da inteligência artificial na necessidade que a gente tem de regular também as redes sociais e a forma como elas se apresentam. E aí eu quero depois também falar sobre o que a pessoa, quando ela cai nesse tipo de golpe, o que ela pode fazer, o que ela pode procurar, quem que ela vai reclamar, o que ela pode tentar fazer para recuperar o dinheiro Existem dela. 2 canais do Instagram que são referência para quem tá buscando algum produto novo. Principalmente esses produtos que vêm da China, que substituem os produtos originais com qualidade. Que é o Jornada Top. Talvez você deve seguir esse cara. O Eu Barone. Eu não sou muito... Os bandidos utilizaram a imagem dos dois, tanto de um quanto do outro, lançando que a antena a Starlink estaria lá a R$500, sendo que ela custa $1.000 e pouco, né? E aí você ia ter ainda, você não iria pagar a assinatura, cara. Nós tivemos um caso desse no Procon, que com a pessoa imagem comprou do antena cara por R$179,90. R$179,90 antena Starlink. Chegou, né? E chegou, tá vindo aí, não, né? Pouco.
É desse jeito. E então, é pesado, É cara. pesado. Então, isso que você está falando é muito importante, né? Eu dou algumas dicas para as pessoas, o seguinte, né? Depois para fechar, a gente coloca isso. É a vantagem excessiva. A vantagem excessiva. Eu comecei falando, eu coloco nas duas pontas, ó. Eu considero, né? As condutas, os golpes vêm de duas formas: o golpe do bandido e o golpe lícito. Mas eu coloco também na responsabilidade do consumidor, né? E da pessoa em geral, né? A gente, lógico, relação de consumo. Mas a pessoa entendeu o seguinte: tem dois tipos de vítima. É a vítima mesmo, igual a gente coloca a questão do idoso, que é induzido, os golpes de engenharia social, para a pessoa acreditar realmente que aquilo é verdade, mas boa parte dos golpes acontece porque a pessoa se acha esperta. Verdade. Ela acaba caindo no golpe porque ela acredita que ela é mais inteligente que o outro, que não é o golpista que tá dando golpe nele, é ele que tá dando golpe no golpista. Né? Aí eu tô tendo uma vantagem muito grande. A gente usa um caso aí que toda semana acontece, eu fico impressionado com isso, o golpe do carro do LX. Do LX. Do LX, velho, já ia falar. Eu vou falar a verdade. Impressionante. O cara que dá o golpe do LX, ele é bandido, ele tem que ser preso. Ô, gente, não é isso falando, não. Mas o cara que dá o golpe do LX, ele é brilhante no uso da palavra. Se estivesse fazendo isso, aplicando isso na coisa boa, porque ele consegue juntar o comprador e o vendedor. Eles no não mesmo conversam lugar, entre eles. E eles não conversam entre eles. Não, mas espera, gente. Eu vou contar pra vocês aqui. Eu e minha esposa temos um consórcio de um veículo. Isso. E aí, quando esse consórcio saiu, nós fomos contemplados, eu falei com ela, em Belo Horizonte, a gente consegue o mesmo veículo com até 30 mil, valor menor. Ela foi e falou assim, é mesmo? Não é golpe não? Eu falei assim, não é. Mas no OLX você vai lá e filtra. Aí filtra a agência, filtra tudo. Isso. Você acredita que eu comecei a conversar com um cara que, se eu fosse lá na agência, que eu não vou citar o nome, é uma locadora de automóveis. Sim, vende. Essa locadora revende os carros e eles estão fazendo muito isso. E aí, o cara marcou comigo lá na locadora, com uniforme e tudo, cara. É a especialização, aperfeiçoamento. O que eu fiz? Liguei para um amigo de Belo Horizonte. Ô, irmão, dá uma visita lá para mim, vê qual que é o negócio. Tem que fazer isso. Ele conversou com o cara. Aí ele falou assim, eu vou só confirmar com o gerente aqui alguns dados. Aí o cara falou, não precisa não. Enquanto ele foi lá no gerente da locadora, o cara, sumiu. E aí? Desse jeito. E uma coisa que é importante a gente frisar, gente, os golpes que tem aí, não fica achando, não, tem também, né? Mas não é só dentro de presídio, não. São estruturas muito elaboradas. Você tem centrais telefônicas que você olha, parece que é uma empresa de verdade, mas é toda voltada pro crime. É uma empresa de verdade. É uma empresa de verdade, o objeto é que é ilícito. Então é o seguinte, não fica achando que golpe é um sujeito ali no fundo da casa dele, malandrão. Não. São profissionais do crime extremamente preparados e capacitados para isso, dentro daquilo que a gente falou, engenharia social, que o Rafael falou. Ele te convence de uma tal forma que você gosta da pessoa, você acredita nele. O cara ganha seu coração. Eu quero até pedir perdão para vocês que são advogados, mas uma coisa que eu tenho observado, eu há 15 anos atrás, eu já falei aqui no programa, eu fui usuário de droga. Então eu convivi com muitos bandidos, pessoas que são, né? Nesse convívio, eu observei uma coisa. Caras que estudaram comigo, que têm tendência a esse tipo de coisa, formaram em direito, mas não para exercer a função justa daquilo. Para ser um criminoso especializado naquilo. Isso que você está falando, eu vou colocar. Esse caso que eu coloquei aqui. Administração. Do golpe do advogado, exatamente. Eu vou te falar no meu caso, minha experiência pessoal. Né? Eu comecei a perceber pelos processos que todos os meus processos tinham um advogado que entrava e consultava. Eu fui pegar o AB dele, é de São Paulo. Então, o que acontece? E isso já tem acontecido há algum tempo, né? Essas organizações criminosas, elas estão pagando para que pessoas estudem, formem em determinadas áreas e, a partir daí, trabalhem especificamente com a organização. A organização que bancou o estudo do cara. Cara, eu tô falando, não é só na função de advogado, não. Tem advogado, médico, dentista.
administrador. Organizado, profissionalizado. Diploma. Contador, então, aqui, ó. Diploma não é certificado de idoneidade, não. Isso aí é comum acontecer. É comum acontecer. Isso tem um filme do Bop, Tropa de Elite, o primeiro lá. Tem um cara que é advogado que tá na praia. Não sei se vocês já observaram, lembra dessa cena? O cara especializou pra ser advogado de bandido. Tem um filme muito bom também, os infiltrados. Ah, não. Ser advogado de bandido é uma coisa. Não. Ser bandido e advogado. Advogado é outro. Tem um filme muito bom que chamou Os Infiltrados, Martin Scorsese que dirigiu, se não me engano, com Leonardo DiCaprio e Jack Nicholson, que trata exatamente dessa situação, né? A organização criminosa infiltra o sujeito dentro da polícia. Ele age como policial, tudo certinho, mas na verdade está ali a serviço da criminalidade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quem está ganhando o golpe não é o vizinho de 16 anos de idade que sai mexendo no computador, não. É uma empresa, é uma indústria da criminalidade voltada para isso. E o que eles estão formando agora, estão se especializando, principalmente agora que é uma época de eleição, prestem atenção. Políticos para facilitar o meio do tráfico, o meio de tudo, políticos bandidos. Os caras, eles entram na política, vencem e utilizam aquilo ali, não para você, para melhorar a vida do povo, daquele povo que sofre. Não, esquece. É justamente para defender algumas coisas que vão favorecer os bandidos. É a questão Olha da que milícia, loucura. É a questão da milícia no Rio de Janeiro. É isso. Tem vereador, tem deputado. Criam toda uma estrutura para dar legalidade à ilegalidade. A ilegalidade. Falou tudo, professor. É isso. E infelizmente é o que a gente está vendo. É uma faculdade de bandidos. Os caras não são qualquer um mais, não. Não. Esses que você... Esses aí que... Tipo o trombadinho, que a gente vai falar assim, né? Esses caras que estão aí, o sem camisa, o malucão e tal, esses são só soldadinhos pequenos, não tem nada a ver com os verdadeiros criminosos. Os verdadeiros estão de terno, gravata, em um lugar... né? Um ambiente com ar-condicionado, fechado, tem aparência de legalidade. O cara não precisa estar mais andando na rua para cometer o golpe. Ele tem agora virtual, aparelhos eletrônicos para fazê-lo. E aí volta na inteligência artificial. Aí volta na inteligência artificial. E aí o que a gente... Eu tenho trabalhado muito, a gente que mexe com o direito do consumidor, a gente tem trabalhado muito no sentido seguinte. Pensa comigo. Pro bandido receber seu dinheiro, ele tem que abrir a conta em algum banco. Ele não abre a conta no banco com os dados oficiais dele. Sim. Ele vai abrir uma conta com documentos falsos. Sim. O que a gente tem trabalhado e a gente começa a ver decisões no Brasil inteiro responsabilizando o banco que o bandido abre conta. Qual que é a ideia? Se eu abro conta em um banco, o banco ganha dinheiro em cima das movimentações bancárias que eu faço. Sim. Conta PJ não é igual conta pessoa física. Quando você paga um boleto no Pix, o banco recebe um percentual. Que a empresa, por exemplo, Semig, Copasa, você pagou no Pix, o banco recebe. Não é igual eu e você. Eu, para te fazer um Pix, eu não pago. Pessoa nem jurídica, você. ela é cobrada. PJ Eles paga. contratam pacotes exatamente para Pacote de poder Pix. fazer isso. Por isso que muitas empresas demoraram a aderir ao Pix por conta disso, a questão do custo. Porque para pessoa jurídica tem custo. Então o que o bandido faz? O bandido vai lá no banco, abre a conta dele com o CNPJ e ele contrata lá de receber tantos mil Pix a tanto. E aí ele começa a aplicar golpe recebendo os Pix nessa conta que ele abriu. O banco tá ganhando dinheiro a cada Pix que ele recebe. Então o que a justiça tá entendendo? Você, instituição financeira, ao permitir que uma conta seja aberta no seu banco para aplicar golpe, você está sendo responsabilizado por sua omissão na segurança de verificação de quem está abrindo essa conta. Você está sendo generoso. E omissão não, irresponsabilidade mesmo. É porque eu não quero cometer crime no ar. Eu já falei que eu não gosto de banco. Então, assim, a instituição financeira ela está sendo omissa de má fé. Ficou melhor? Ficou melhor. Tá, eu acho que dá para me defender juridicamente com essa fala. Então, de má fé, ela está se omitindo porque aquela operação criminosa está sendo rentável para ela financeiramente. Ela tem proveito com o negócio. Então o que nós estamos fazendo? O que eu oriento lá no escritório?
cai no golpe, descobrir. Entra em contato com a instituição financeira minha, com o meu banco, fala assim, ó, fiz um Pix aí, é golpe. Olho lá no comprovante do Pix para qual banco foi o dinheiro. Ó, fiz um Pix pro seu banco aí, é golpe. Vou na polícia e faço um boletim de ocorrência. Eles têm que dar um jeito de travar essa operação. Não travou, pega esses documentos, procura um advogado para tentar responsabilizar as instituições financeiras pela falha de segurança nessas operações. Sim. E isso serve não só para o Pix, mas também para pagamento de boleto. A boleto que a empresa emite, ela paga. Boleto, né? Ela paga uma taxa por conta Paga uma disso. taxa. Então, Eu vou ter que chamar um intervalo. Na volta, eu quero até comentar a respeito do site da própria Receita Federal, que tem um instrutor da academia onde que eu malho, que me procurou e falou assim, com quem que eu converso lá na Vox que eu quero fazer uma denúncia. Ele acessou para pagar o documento do veículo, tudo certinho, o site da Receita, segundo ele, www. Provavelmente, eu creio, que foi o que eu disse para ele, deve ter uma letra uma tela deve ter aparecido sobreposto a dele, que é igual a do negócio, e ele clicou e foi nela. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, continuaremos com o Vox Debate. Vox 97. Vox
É isso aí, estamos de volta com o nosso Vox Debate de hoje. Estou aqui com o Dr. Clênio Santos, gerente do Procon de Timóteo, e Dr. Rafael Moura, especialista em direitos do consumidor. O papo hoje está rendendo aqui, porque cada hora que tem um intervalo, surgem novos assuntos, novas pautas, e a gente estava falando aqui sobre a segurança desses aplicativos bancários virtuais, esses bancos virtuais. Você já tem o seu banco virtual? A gente está aqui conversando aqui. Eu falei 2 que eu gosto. O Dr. Clênio também falou ali a respeito, e o Rafael tá falando que nenhum tem segurança. Eu gosto de banco porque eu gosto de ver alguém e brigar com alguém. Tá? Então, as contas que eu tenho é em banco físico. Se der problema, eu vou lá, pelo menos tem alguém pra eu passar raiva com essa pessoa. Eu já chego no banco e falo assim: eu sei que a culpa não é sua, filha. Eu sei que você é trabalhador igual eu, mas assim, perdão. Eu sei que vai ter que me ajudar. Então, aquilo que a gente tava falando no bloco anterior, todo estelionato usa esses bancos digitais. Todos. Os boletos de fraude é tudo banco digital. Pix que você faz é pra conta digital. Por quê? É mais fácil pra abrir conta com documento falso. Sim. Então, assim, já é um ponto que é desfavorável a eles, porque é o seguinte: o que acontece? Eles abrem mão de segurança em busca de maximizar a quantidade de cliente. É por isso que a justiça chega para eles e fala assim: olha, você fez aqui errado na hora que você deixou o Joãozinho bandido abrir conta, então agora você vai pagar uma indenização para dona Mariazinha porque você errou. E eles não estão nem aí de pagar a indenização, porque eles continuam ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu vou até fazer um parênteses aqui dentro do que o Rafael está falando. É importante a gente destacar o seguinte: a responsabilidade na relação de consumo do prestador de serviços, né, do fornecedor de produto, é objetiva. Ou seja, o consumidor não tem que provar que ele, consumidor, foi vítima. Que ele, que o banco agiu, culpa, que o banco quis fazer aquilo. O banco quis fazer. Basta ter o fato que ele foi vítima, que ele foi lesado por aquilo ali, o banco é que tem que provar que não. Que a culpa aconteceu por conta do consumidor. Entendi. Né? Então você não tem que entrar com ação, né? É importante, né, a gente destacar isso. Se eu fui vítima de um golpe e o banco tem participação, não sou eu que tenho que provar que o banco agiu naquele sentido. É o banco que tem que provar que ele não tem vínculo nenhum com aquele fato. Que a culpa é toda sua. E o banco não adianta chegar e falar: não, mas a culpa é do estelionatário. Não, a culpa é sua. A obrigação de me dar segurança é sua, banco. Você que recebe meus documentos, analisa tudo, verifica e cuida do meu dinheiro, você tem que ter uma responsabilidade. E tá lucrando bilhões imensa com isso todo ano. Todo ano. Veja bem, a gente falou aqui agora há pouco a respeito da Starlink, né? Isso. Aí o nosso querido Jorge Taca foi lá e pesquisou o valor da Starlink, porque até quando eu tinha pesquisado era R$ 1.300 uma antena, né? Isso. Mas ele acabou de me mandar aqui que a antena tá custando em torno de R$ 2.000 a R$ 3.500 a antena da Starlink. Eu tô vendo aqui pelo próprio site da Starlink, tá 2.000. Mas você aí fica fazendo propaganda pro Elon Musk? Ele é bilionário, calma que eu vou chegar lá. Por que eu tô ilustrando isso aqui? Porque estamos no mês de agosto, ok? O novembro tá chegando aí. Aí vem o Black Friday. Começa a monitorar. Aí as vendas virtuais bombam no Black Friday. Presta atenção. Ela tá nesse valor aqui porque estamos aproximando do Black Friday. Quer apostar o quê? Que lá no Black Friday ela vai estar nos seus R$ 1.300, R$ 1.400. Inclusive a gente quer falar isso, né? Nós vamos cuidar, preocupar e acompanhar de perto exatamente isso, que a Black Friday já está tão desmoralizada que tá valendo aquela frase, né? Black Fraud é a metade do dobro, né? Para ficar no mesmo valor. Então, a gente já sugere que o consumidor comece a pesquisar. Tem vários aplicativos que fazem isso, né? Esse levantamento de preço. Igual você falou, agosto já está ficando perigoso, que já está muito perto. Sim. Mas comece a monitorar os preços agora, para lá na frente não serem surpreendidos, pagar um valor muito mais alto do que realmente é. Tinha um aplicativo que chamava Zoom. Eu não sei se ele está sendo utilizado ainda, como que ele está. Porque o Zoom você consegue ter uma planilha histórico, que você vê o histórico daquele produto. Eu gosto muito de Todo Mundo Odeia o Chris. Eu gosto da fala do Julius, é o seguinte: se você não comprar, o desconto é maior. O desconto é maior. Mas aí, o que eu falo, o que eu dou de orientação sobre a questão de consumir de forma consciente?
uns amigos falam comigo, nossa, toda vez que eu vejo você mexendo em alguma coisa, tô olhando preço de sapato. Ô, fera, sapato é uniforme. Então, eu gosto de saber a variação de preço de sapato, para quando eu for comprar, eu saber o preço que eu tô pagando, se vale o produto. Então, a ideia que eu sempre dou é, saiba o que você quer comprar e saiba o valor daquilo que você quer comprar. Não faça compras emocionais. Porque no momento que você vai fazer a compra emocional, é o momento que você cai no golpe. É o momento que você paga por algo que não vale o que efetivamente você está pagando. Talvez você nem precise tanto daquilo. Mas aí é a ideia da publicidade, a fetichização de um produto. Você não precisa daquilo, mas eu vou te fazer achar que você precisa. As grandes marcas fazem isso, né? Vamos citar só um caso assim. Celulares, de uma forma em geral, se equivalem. Mas se não for da certa marca de fruta, você tá à margem. Se não tiver uma melancia mordida pela Magali, uma coisa que a gente discutiu aqui agora há pouco, até do porquê que essa marca de fruta hoje ela ainda tem uma certa vantagem sobre as outras, que é o caso da segurança. Isso. Né? Mas ela não preocupa em divulgar isso. Não, ela é o status, essa que é a pegada. Você vê marcas de automóvel, por exemplo, tem certos carros que não faz propaganda. Verdade. E são os mais vendidos. Não precisa nem fazer propaganda. E por falar em automóvel Starlink, mas que carro feio aquele que o Elon Musk lançou e o pessoal tá comprando aqui. Parece um carro blindado do exército. Cybertruck? Ele é feio demais, cara. Eu não gosto do Elon Musk, não. Também tem minhas reservas contra ele. Eu não vou falar pouco, porque senão eu vou cometer crimes ao vivo aqui, eu não posso. Mas aí, assim, é a ideia de eu te vender exclusividade. Não importa a beleza do produto. Existe uma marca de roupa que tava vendendo outro dia aí uma bolsa que é um saco de lixo, pai. É um saco de lixo, esse saco de lixo preto é a bolsa. Então, assim, eu adoro ver milionário sendo enganado. Isso aí me deixa muito feliz. Só que, assim, é a fetichização, é a ideia da exclusividade, a ideia de só eu terei acesso àquele produto. E isso gera um outro mercado, que é o das réplicas, né? Que já estão custando tão caro quanto o produto original. Então você tem relógio, por exemplo, né? Não tem condição de ter um relógio de uma marca aí muito famosa. Mas você compra a réplica. A réplica. A réplica. A máquina não é idêntica, mas o visual é a mesma coisa, exatamente por conta disso. Então o consumidor tem que tomar muito cuidado, é fazer isso que o Rafael falou, a compra consciente. Eu vou comprar, eu vou pensar primeiro, pesquisa preço, olha, não tenham preguiça de andar, percorrer loja por loja, ver primeiro na internet como é que é e vai comprar depois. Mas, doutor Clênio, uma coisa você falou aí e a gente tem que se atentar a isso. Eles estão vendendo réplicas como original. Como original. Isso tá acontecendo. Eu fiquei sabendo que a Polícia Federal estaria fazendo uma operação aqui no Vale do Aço de lojas que têm comprado réplicas e revendido como produto original. É porque a réplica é tão boa que você não percebe. Você não percebe. A qualidade, né? A qualidade dela, a aparência dela é idêntica. A diferença, por exemplo, no caso de relógio, a diferença vai estar no mecanismo. Você quer você não vai saber. Um fato que aconteceu? Só quando é defeito. Um óculos de sol de uma marca famosa, ele foi enviado para a marca famosa. A marca famosa substituiu as lentes do óculos sem nenhum custo extra. E o dono do óculos falava assim, esse óculos é réplica. Eles trocaram, é uma réplica, eles trocaram a lente por uma lente original de uma réplica. Porque é tão bem feita a réplica que é imperceptível. Cara, isso é aí, demais. Quando é uma questão como um relógio, realmente o mecanismo vai ser diferente. Às vezes, alguns materiais utilizados na produção do relógio vão ser diferentes, porque determinados relógios de marcas famosas, como essa que eu acho que o professor está pensando, ele vai durar para sempre. Para sempre. Existem casos... Passa de geração para geração. Ele é um relógio do século XIX e até hoje funciona. Vira herança. Quando a gente estava falando sobre essas marcas, sobre as grifes e tal, e aí voltamos lá no carro do Elon Musk, que é um carro feio pra caramba. Eu gosto do Elon Musk. Não, eu tenho que voltar nesse cara aqui, porque esse cara lançou uma tendência que eu tô vendo muitos empresários, muita gente que... Aí eu falo assim, são os caras que têm um aporte maior e tal, usando
tudo agora é minimalista. Mas não ele lançou Menos é não, mais. fera. Ele não lançou isso não. O Jobs já fazia isso. Já fazia isso, né? Que era outro também que a gente pode fazer crítica igual faz pelo menos. Aí agora tem umas... Eu acho que bilionário é um negócio que não era pra existir na sociedade, em que tem gente que passa Que é o quê? fome. Uma camisa preta básica, sem nada escrito. Isso. Aí a dele é tecnológica, tem que ter uma tecnologia e tal. E é uma que está sendo vendida aí numa marca, uma certa marca, por mais de 300 conto uma camisa. Camisa comum de tudo. Que não justifica, né? Que não justifica. Diz que ela não soa, não fede, então você pode nem lavar. Você precisa nem lavar. Você só usa. Você gostou, você sorriu, hein? Ô, meu irmão, Aqui. isso aí tudo chama capitalismo. Aí Você o tá cara... tecendo várias críticas ao capitalismo. Daqui a pouco o povo vai começar a mandar mensagem chamando de comunista no ar aí. E aí depois, não sou eu que tô falando isso aqui, viu, Calça doutor Janai jeans, Cordeiro? camisa preta, tênis básico ou sapato básico e um carro horroroso que diz que é o básico do básico, que tem toda a tecnologia nele. Os bilionários agora, o que acontece? Os bilionários, Deus, eles As usavam pessoas marcas. acabam sendo induzidas a ter esse tipo de consumo e isso vai ganhando forma, né? Eu não posso ter essa camisa tecnológica. Mas eu tenho a outra aqui parecida, que tem a mesma qualidade, mas não é vendida Aí por vem aquela quando- etiqueta. E vai induzindo o consumidor. É porque o que acontecia? Antes, as grandes marcas eram de acesso inimaginável. E aí, além das réplicas, elas começaram a ficar mais acessíveis à população comum. Então, essa gente muito rica, eles voltaram para uma simplicidade, só que é uma simplicidade falsa. A camisa que você compra aqui é 300 conto, filho. A dele deve ser 5 pau em dólar. Então, é isso. O mercado de consumo de luxo, ele é tão prejudicial porque se o produto sobrar, para que ele não se popularize, eles destroem. Então é preferível destruir. E isso eu não tô falando só com roupa. Eles fazem isso com alimento. Pensa comigo, você já viu alguma vez produtores de leite jogando leite fora em protesto? Sim. É porque é melhor jogar o leite fora para causar um desabastecimento no mercado, para eles poderem vender com um preço melhor do que vender no preço baixo. Houve no Brasil, salvo engano, na época do governo Vargas, uma grande destruição de café. Porque a produção tinha sido tão elevada que o custo do café ia cair. Então eles fizeram a seguinte matemática: se eu vendo todo o meu café a esse preço, Lei da oferta. não vai valer a pena. Agora, se eu destruo 50% do meu café, o valor vai subir tanto que quando eu for vender, vai valer muito mais do que se eu vendesse tudo no preço atual. Então, o pensamento é: eu preciso tornar esse produto escasso para poder cobrar muito caro por ele. Nós já mudamos 98% o assunto do programa. Mas tá tudo vou puxar o vinculado, assunto, se a gente vou for puxar pra- Daqui a pouco vão começar a ligar aqui, vão me chamar de comunista e vão me criticar. Mas eu vai vou nada. pegar o seu gancho e voltar pro assunto. Volta na questão da antena. A pessoa comprou uma antena Starlink por R$ 179,90. Por quê? Porque há uma crença que esse produto é muito bom, não estou discutindo a qualidade Sim. dele. Criou realmente um interesse muito grande e é a oportunidade que o golpista tem. Porque ele tá te oferecendo aquele produto que tá lá, mas eu consigo para você por menos. Eu tenho o equivalente aqui que só não ostenta a marca. Eu vou usar como exemplo, né? Vou falar o nome, a empresa chamada Multilaser. O que a Multilaser fabrica? Nada. A Multilaser não fabrica nada. Ela simplesmente contrata os fabricantes e põe a marca dele. É mesmo? A Multilaser não fabrica, não. Ela só usa o nome. Ela contrata a empresa, eu preciso de 5 mil aparelhos tal. Eu preciso de 5 mil fones de ouvido. Ela vai colocar o nome dele. Ela contrata as empresas para produzir para ela. Ela, propriamente dita, não fabrica um parafuso. Então, o que acontece? O golpista vai fazer isso. Ele aproveita do interesse do consumidor de ter aquele trem que às vezes está num valor não acessível para a realidade dele e começa a oferecer vantagem. Então as pessoas têm que ter aquilo que o Rafael falou, consumo consciente, o cuidado na hora de comprar, na hora de fazer as escolhas, por conta disso. Tem que ter muita atenção. Estelionato é basicamente ignorância ou ganância. É a ganância da pessoa de achar que tá tendo uma vantagem muito grande, ou a ignorância. E, gente, quando eu falo ignorância, não é de forma pejorativa, não. É no sentido do eu sou desconhecimento. ignorante num monte de coisa. Eu sou ignorante em desconhece. mecânica de veículos. Exato. Então, se o meu mecânico for sacanear comigo, filho, ele vai levar o dinheiro, porque eu não sei mexer naquele É negócio. o desconhecimento. É o desconhecimento sobre aquele objeto que você está tratando. E é isso que o estelionatário usa.
Ele te oferece uma vantagem tão grande que você pensa assim, pô, eu sou demais, vou passar a perna. E aí... E vamos então para um breve intervalo. E na volta a gente continua o assunto, só para voltar aqui na pegada aqui. Eu não seguiria, se eu fosse milionário, eu não seguiria essa moda aí de minimalista, não sei o que. Eu ia ser igual aqueles sheiks da Arábia lá, até meu carro ia ter ouro. Vamos lá, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu tô de volta. Vox 97. Vox. Esse debate com o Dr. Clênio Santos, gerente do Procon de Timóteo, e Dr. Rafael Moura, especialista em direitos do consumidor. O papo de Elon Musk aqui ficou rendendo em off e a gente continua com o assunto que eu voltei lá no Black Friday. Por quê no Black Friday? Porque as pessoas procuram muito, as compras virtuais são as mais utilizadas pelo consumidor. Poucos vão às lojas, né? Até porque as lojas viram uma confusão danada. Tem um supermercado aqui na região aqui que o pessoal passa por cima do outro porque acha que o mundo vai acabar. Vai acabar. E aquilo é uma loucura.
Gostaria que vocês comentassem a respeito dessas vendas virtuais, do aumento dos produtos. Se a gente for pegar um produto de janeiro até agora, o produto aumentou bastante para poder fazer aquela... Como é que é o ditado? Metade do dobro. Metade do dobro. E aí acaba se tornando a Black Fraud, que é totalmente diferente aqui no Brasil a ideia daquilo que surgiu lá nos Estados Unidos, né? A ideia lá é exatamente... Existe um dia... E aí você compra, aqui o nosso mercado de consumo, ele é diferente e adaptou essa situação para as necessidades do mercado de consumo brasileiro. A dica que eu dou é, 1, saiba o preço do que você quer comprar. 2, se for comprar na internet, gente, o cuidado que eu sempre dou é, eu vou comprar nesse site aqui. Ao invés de entrar no site ou de clicar num link do Facebook, do Instagram, etc., tem um aplicativo da loja no seu celular. Que se você clicar no link, vai abrir direto no aplicativo. Isso te dá uma segurança de que pelo menos você está comprando exatamente naquela loja. Que volta àquela questão que você colocou do sujeito lá da sua academia, né? Seu instrutor da academia. Que o que acontece? Isso que o Rafael está falando é muito importante, né? Vai buscar ao site na origem, né? Nós já tivemos problemas em tempos passados, como por exemplo, boleto de plano de saúde. Então, o IPVA? O IPVA, que é esse caso que você narrou para nós. Então, gente, não vá procurar por site de busca, né? Não vai procurar no Google, não vai procurar outra fonte, não. Vá direto ao site ou, como o Rafael falou, vá no aplicativo pra você ter origem. Segundo ele acessou www, tal receita, tal. Após ser que tentou, jogou, foi no Google. Ele buscou pelo Google. Tem um site da Receita que é www.8.receita. O que acontece? Aí eu vou voltar no que eu já falei aqui algumas vezes de necessidade de regulação das Big Techs. O estelionatário que gera esses boletos falsos do IPVA, ele paga ao Google para que quando você digita Detran IPVA, a primeira resposta seja a dele e não a do Detran do Estado de Minas Gerais ou da Secretaria Estadual da Fazenda de Minas Gerais. Os adwares, o que acontece com o cara? O Google ganha dinheiro pro cara poder colocar o anúncio dele na frente pra ele te dar o golpe. Sim. Qual que é a responsabilidade do Google nisso legalmente? 0. Porque está à sua disposição a informação. O uso da informação foi feito pela pessoa. A alegação deles é nesse sentido. Então, quando a gente fala assim, gente, de regular as Big Techs, não tá querendo dizer que eu quero caçar a palavra das pessoas de ir lá no Twitter dele e falar... Twitter, não é X. Eu também discordo desse Chegar lá e falar mal do governo. Sim. Ou da administração. Ou de uma decisão judicial. Isso é legítimo. Essa é a liberdade de expressão legítima. Quando a gente fala de regular Big Techs, eu pelo menos falo de... Tem uma paradinha que chama Discord, que a galera usa para poder fazer troca de mensagem com pedofilia. E aí o Discord vai e fala que não tem responsabilidade. Então é disso que a gente fala. Sim. Dar a eles as responsabilidades de vigiar o que está sendo tratado ali dentro. Aqui, ó, o Marcos Judson tá mandando um abraço para você. Ele tá falando um negócio aqui do Elon Musk. Eu vou ter que voltar aqui só porque ele tá falando isso aqui. Ele falou que é pra te provocar aqui, ó. Deixa eu colocar mais fogo para o doutor Rafael. Estima-se que com 8 bilhões de dólares acaba com a fome do mundo. O Elon Musk ofereceu este dinheiro para a ONU desde que ela emita o recibo de todo o dinheiro empregado. Resultado, a ONU desistiu. Os 8 bilhões de dólares que ele fez porque o governo americano financia toda a produção dele até hoje. Nada mais estaria fazendo que devolver o dinheiro. E essa conversa teve há mais tempo, né? Teve uma informação que ele estaria disposto a doar esse dinheiro, mas o grande problema é que não é só dar dinheiro. Você tem que saber como usar, como aplicar, né? Então disponibilizar o recurso não teoricamente, o dinheiro que precisa é esse. Só que você tem que levar em consideração a quantidade de países que a gente tem do mundo, onde a gente vai colocar esse dinheiro, as guerras existentes no mundo que impedem que esse dinheiro chegue às pessoas que efetivamente precisam. Então, existe um número mágico. Não quer dizer que a operacionalização desse número mágico
seja feita simplesmente tendo dinheiro em cima da mesa. Basta a gente ter como exemplo também a questão da produção de alimentos. O que se produz de alimento hoje é suficiente para alimentar todos os seres vivos do planeta. Mas a gente joga tudo fora. Joga fora, porque às vezes tem problema de distribuição, não consegue chegar onde precisa, então é uma coisa, análise mais simples, né? Existem tribos que até hoje nem foram descobertas. Exatamente. E eles estão lá vivendo bem, não vão mexer com eles, não. Deixa quieto lá, por favor. Basicamente, o que o gênio da lâmpada fez foi tentar dar uma solução simples a um problema complexo. É buscar uma resposta fácil para um problema que não é fácil. Vamos aqui, ó. Nós estamos aqui, tem quase 2 horas que a gente está falando sobre problemas na internet e vão continuar acontecendo. E amanhã vai ter um novo e a gente vai ter que continuar trabalhando em cima disso. Não existe solução fácil para problema complexo. Deixa eu só mandar um abraço aqui, ó. Bom dia, Marcos Paiva. Hudson, um abraço, velho. Aí, Deixa eu com raiva, não. Eu gosto de você. Olha um mosquito aqui. Eu não te conheço, não, mas eu gosto de você. Ô, gente, essa do Rafael hoje foi engraçada. Cara, Bom dia, Paiva. O golpe tá aí, cai quem quer. E quem não quer, abre o olho, pessoal. Um ótimo fim de semana para todos. Algeni Tavares, do bairro Novo Tempo. Infelizmente, não é só quem quer, cara. Isso que ele falou. Cai quem quer e cai quem não quer quem não também. quer, cai, velho. E ele tá coberto de razão. Essa é que é a questão. Vamos, Zero. Tá bom aí, ó. Algeni Tavares. Os caras são bons em conquistar o nosso coração e nos induzir ao golpe. O que eu posso dizer pro consumidor é o seguinte, para todo mundo, gente. É informação. A palavra-chave é informação. Verdade. Pesquise, não faça nada por impulso. Chegou no banco, estão te oferecendo aqui, você tem um dinheiro aqui. Não, peraí, eu vou pensar direitinho se eu tenho ou não. Meu início da carreira jurídica foi prestando serviço à instituição financeira. Eu não gosto delas mais. E aí, assim, na verdade, antes eu também não gostava, não. E aí o que eu sempre falei é o seguinte, gente, banco não é instituição de caridade, não. Não. O banco vai te dar aquilo que é interessante para ele. Então, banco não dá nada para ninguém, não. Se a pessoa foi ao banco para sacar R$500, vá especificamente e só faça isso. Ô, gente, não faça mais nada. O tempo tá acabando. Eu ia até perguntar, porque a gente tá falando de banco. E eu tenho percebido o aumento de oh, meu Deus, agora fugiu o nome. De cooperativas vindo, disfarçando assim. Eu creio que possa ser um disfarce, que aquilo não seja um banco. Mas tem cooperativa que tá usando. Cooperativa de crédito. Tá fazendo tudo que é igual banco. Assim, aí vamos lá, deixa eu te explicar. Não pode pra gente tempo, adentrar, não vai dar tempo, faltam 3 é. minutos. Mas aí a gente teria que adentrar numa situação de a cooperativa, personalidade jurídica da cooperativa. A finalidade da cooperativa é a união faz a força. As pessoas se unem em torno do mesmo objetivo para proveito deles. Então a pessoa não é correntista de um banco. Ela é cooperada de uma cooperativa. Ela tem 0,1%. Ela vira sócia daquele empreendimento. Então isso é um risco, porque se essa cooperativa tiver um resultado ruim, o cooperado vai participar do prejuízo também. Vai tirar na conta dele. Então você tem que verificar. É o ônus e bônus também se aplica isso? Eu acho que é o seguinte. A gente pode fazer um programa inteiro só para falar sobre isso. Nossa, então tá. Considerações finais, doutor Clênio. Isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de participar mais uma vez, né? A Vox realmente presta um grande serviço à nossa região, né? Trazendo esse tipo de discussão. E eu digo para o consumidor o seguinte: seja consciente, seja cuidadoso, não vá por impulso, desconfie de tudo, procure informação em canais oficiais, não vá em conversas de grupos de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, não. Vá direto à fonte. Então não vai conversando, vai seguindo o que os outros falam, não. Tá com dúvida? Procura o site daquela empresa, procura usar o aplicativo daquele banco. Muito cuidado e não acredite que tem uma velha máxima que diz o seguinte: não existe almoço grátis. Se alguém está te oferecendo uma vantagem que você não pediu ou está te prometendo um prêmio de uma coisa que você não disputou, pode desconfiar, porque a tendência é ser golpe mesmo. Cuidado, seu dinheiro é muito suado para ganhar, preserve para não perdê-lo facilmente na mão de bandidos. Muito obrigado, doutor Clênio. Rafael, consideração final. Primeira coisa, ouçam a Vox. Aqui a gente está falando sobre esse assunto muito, e aí você já consegue ter aí uma série de informações que vai poder te dar uma certa proteção. Segundo ponto, gente, consumo consciente. Ter atenção, olha, eu preciso disso, eu quero isso. E aqueles 2 pilares, ignorância e ganância. Sim. Não existem vantagens excessivas. Então, cuidado. Ninguém sai por aí oferecendo dinheiro pra ninguém, oferecendo vantagens muito grandes. Senão tava todo mundo Elon Musk, fera. Verdade. Tava todo mundo bilionário. Verdade. Não é não? Então, cuidado, gente. Um abraço pros nossos ouvintes.
Muito obrigado por estar aqui. Mandar um abraço pra minha mãe lá em Portugal que tá ouvindo a gente. Mamãe, te amo. Abraço pra minha esposa e um abraço pra minha filhinha Laura. Doutor tchau, Clênio, gente. muito obrigado, doutor Clênio Santos e Rafael Moura. Ó, o apresentador não está tão à altura dos nossos queridos convidados, porque aqui, quem estaria aqui é o doutor Jonaí Cordeiro. Agradeço a você que esteve conosco, que nos escutou e que também nos assistiu através do YouTube. Muito obrigado. Até o próximo sábado com mais um Vox Debate aqui na Roxinha que tomou conta do Vale.